Produz o sacramento da Eucaristia sempre em nós os seus maravilhosos efeitos? Resposta: ele produz em nós os seus maravilhosos efeitos quando o recebemos com as devidas disposições. Logo, fundamental saber quais são as disposições e se preparar para devidamente receber a Santa Comunhão. Quantas coisas são necessárias para fazer uma comunhão bem feita? Para fazer uma comunhão bem feita são necessárias 3 coisas. Primeiro, estar em estado de graça. Segundo, estar em jejum desde a meia-noite até o momento da comunhão. Então, esse aqui é o texto de São Pio X. Depois, Pio XII botou 3 horas antes da comunhão e Paulo VI botou 1 hora. Perguntei ao Monsenhor Williamson o que ele achava. Ele disse: olha, é a lei é 1 hora, por devoção a gente guarda 3 horas, é bom guardar 3 horas, mas não há obrigação. 1 hora antes basta. Para algumas situações, essa atenuação do jejum é útil. Mas quando Pio XII instituiu 3 horas, ele disse que era, para quem pudesse, era bom guardar o antigo modo, que isto é, desde a meia-noite. Então a gente vê que a igreja, quando atenua, ela atenua um pouco assim a contragosto, mas estimulando a gente a fazer mais do que a lei pede. Pio XII mudou para 3 horas, pelo que eu li, especialmente para que os empregados, funcionários de fábrica, os trabalhadores, sobretudo nos Estados Unidos, que não tinham como assistir à missa cotidiana de manhã, pudessem comungar à noite. E aí isso foi um pedido de alguns bispos americanos e ele acabou cedendo. Parece que ele ficou muito angustiado com essa decisão, devido à importância de se preparar também pelo jejum. E 1 hora, para quem comeu assim bastante, não é do espírito desse jejum. 1 hora é pouco, né? Quem tomou um pequeno café bem leve, é diferente, mas se alguém comer muito e depois de 1 hora está comungando, bom, não está dentro do espírito da lei. Não está contra a lei, não está dentro do espírito da lei, que pede uma certa mortificação. Terceiro, é saber o que vai receber e aproximar-se da Sagrada Comunhão com devoção. Primeiro ponto, o que quer dizer estar em estado de graça? Estar em estado de graça quer dizer ter consciência pura de todo o pecado mortal. Se a pessoa lembra de algum pecado mortal, ela deve se confessar. Se ela já fez uma boa confissão, ela fez um bom exame de consciência, fez uma boa confissão, e vem para a capela e lembra de um pecado antigo ou uma coisa que era mortal e que ela lembra de não ter confessado ainda. Ela pode comungar? Pode. Mas na próxima ocasião ela tem que confessar. Agora, se ela tiver escondido algum pecado, absolutamente ela não pode de jeito nenhum. Se fizer, faz um sacrilégio e encontra na Eucaristia um motivo de agravação do seu estado e merece o inferno. Que deve fazer antes de comungar quem sabe que está em pecado mortal? Quem sabe que está em pecado mortal deve fazer uma boa confissão antes de comungar. Porque para quem está em pecado mortal, não basta o ato de contrição perfeita, sem a confissão, para fazer uma comunhão bem feita. Então a pessoa, mesmo fazendo um ato de contrição perfeito, botando todo o seu coração, pedindo perdão, ele não pode comungar. Agora, se ele fez uma boa confissão, ele fez um bom exame de consciência, como eu falei, e que depois lembra que esqueceu alguma coisa diferente. Ele não tinha consciência e se lembrou ali, estava na fila da comunhão, pode comungar? Pode. E na próxima confissão ele confessa esse pecado. Agora, se ele tem consciência e não vai se confessar,
Se ele tem consciência e comunga, dessa maneira, ele encontra na comunhão a morte da sua alma. Quem comungasse em pecado mortal receberia a Jesus Cristo? Quem comungasse em pecado mortal receberia Jesus Cristo, mas não a sua graça. Eis aqui todo o drama que Monsenhor Tissir Malaret fez alusão. Na última vez a gente lemos um texto dele. Ele diz: o grande drama é receber o sacramento sem a graça do sacramento. E como a nova teologia tem uma nova moral, um número imenso de pessoas recebem o sacramento sem a graça do sacramento, pensando que estão recebendo a graça do sacramento, e não estão. Esse é um desvio. As pessoas chegará um momento que elas não serão mais católicas. Alguns já não são, outros estão em vias de não serem, mas pensando que são, já não são. Gustavo Corsão tem um artigo muito interessante chamado "A Inglaterra acordou anglicana". Então, os anglicanos, os ingleses eram católicos, o rei mandou matar Thomas More, porque Thomas More não queria ceder às suas ordens, ele queria ser o chefe da igreja na Inglaterra. Mandou matar o bispo John Fisher, mandou matar os cartuchos, e o povo ficou com medo, e ele fez pequenas modificações, mas continuou tendo missa, tendo uma porção de coisa. E os ingleses, uns por medo, outros enfrentaram, foram mártires, tem muitos mártires, mas outros por medo se acomodaram. Pois bem, esses que se acomodaram, no início não eram anticatólicos. Eles não eram contra o catolicismo, ao contrário, queriam ser católicos. Mas foram envolvidos pela nova religião, o anglicanismo, e, com o tempo, deixaram de ser católicos. Com o progressismo é a mesma coisa, eles não são anticatólicos, mas vão sendo envolvidos pela religião, nova religião, e essa nova religião vai fazer com que eles, a um certo momento, já não são católicos. Já não têm a moral católica, já não têm a fé católica, e depois não terão também os sacramentos católicos, também não terão os 7. O Monsenhor Lefebvre achava que é uma dúvida legítima quanto à confirmação, devido à modificação da matéria do sacrifício, que sempre foi o óleo de oliva, e os progressistas deixaram livre, pode usar óleo de amendoim, óleo de milho, e há uma dúvida legítima. Por isso que a fraternidade sempre renovou a confirmação sob condição. Então, com o tempo, se for de fato nulo essas confirmações, imagina o número de pessoas que pensam que estão confirmadas e não estão. Depois, se o padre não tem intenção de celebrar verdadeiramente uma missa, quantas pessoas estão assistindo à missa, pensando que estão numa missa e não estão? Quantas pessoas pensam que estão adorando o Santíssimo Sacramento e não estão? Porque se ele não tem intenção, se ele tem intenção somente, como tem um missal em francês já há muito tempo, quando na França eu vi esse missal, então já há muito tempo, mais de 25 anos atrás, mais de 30 anos atrás, dizia: na missa não se trata de fazer um sacrifício, mas apenas de fazer memória, uma recordação. Então, escrito no missal dos fiéis. Então, se o padre não quer consagrar, ele não consagra. E a pessoa que comunga não recebe a comunhão. E a pessoa que vai adorar o Santíssimo não está adorando o Santíssimo. Está adorando nada, não tem nada lá, tem um pedaço de pão. Então, aos pouquinhos, as pessoas ficam envolvidas numa nova religião, e como dizia o Corsão, a Inglaterra acordou anglicana, e as pessoas vão acordar um dia e ver que não são mais católicos. E um dos dramas é esse, é receber a comunhão mal preparado, porque o padre no confessionário, se ele é profundamente progressista e modernista, ele tem uma nova moral, ele vai dizer que um pecado mortal, um determinado pecado mortal, não é pecado mortal. A pessoa, então, vai cometer aquele pecado, não vai se confessar, vai comungar com aquele pecado mortal, não vai receber a graça do sacramento. Daí a importância da gente estudar o catecismo e saber distinguir o que é pecado mortal e o que não é. E recorrer aos padres da tradição e não aos padres progressistas, porque senão eles vão te dar uma orientação
errada e a pessoa não vai receber a graça. E sem a graça é impossível para o céu. Quem não tem a graça vai para o inferno. E com todas as consequências deste desastre. Quem comungasse em pecado mortal receberia Jesus Cristo. Quem comungasse em pecado mortal receberia Jesus Cristo, mas não a sua graça. Então, supondo que o padre tenha ainda suficientemente fé para querer fazer o que faz a igreja na hora da missa, seja uma missa feita com cachaça ou com broa de milho, e que ele tenha a intenção também, mas se ele tem uma má moral, se ele disse no confessionário a uma pessoa que ela pode usar pílulas anticoncepcionais, por exemplo, a pessoa está em estado de pecado mortal, vem comungar, recebe Jesus Cristo, sim, porque o padre ainda mantém a matéria, a forma, né, as palavras, direitinho, tem a intenção, mas devido à sua má moral, ele induziu essa pessoa em erro, essa pessoa não recebe a graça. Se a pessoa tiver... Bom, podemos estender mais sobre esse assunto, que tem casos que a pessoa pode estar no caso de ignorância invencível. Mas, normalmente, todos nós temos os princípios da moral inatos em nós. Porque todo homem sabe que ele deve fazer o bem e evitar o mal. Todo homem sabe disso. E os princípios da moral, os 10 mandamentos, estão ao alcance de toda a alma, logo que ela chega ao uso da razão. Então, tem coisas que um progressista pode dizer a uma pessoa e a pessoa não pode acreditar, mesmo sendo padre. E ela tem que resistir. Por quê? Porque tem algumas coisas, como o divórcio, por exemplo, que a pessoa tem consciência normalmente. Não sei que seja ruim da cabeça. Mas se a pessoa tem o uso da razão normal, mesmo que o padre diz, você está divorciado, pode casar de novo e pode comungar, a pessoa tem normalmente luzes suficientes para saber que ele não pode. Então, nesse caso, ela é culpada. Tem casos que a pessoa, em detalhes um pouquinho mais difíceis, conclusões mais difíceis da moral, pode acontecer que ela comungue com uma ignorância invencível, sem culpa, e nesse caso, né, a pessoa receberia a graça. Mas é todo um contexto que não é mais católico, um contexto de confusão, de ambiguidade. Né? O contrário daquele jornalzinho, né? Sim, sim, não, não. Como disse Nosso Senhor, né? Se o sim seja sim, se o não seja não. O progressismo, ele é uma nebulosa. Dizia o Père Carmel, nós não estamos mais entre o preto e o branco, entre a verdade e a sua negação, nós estamos num tempo de neblina, de confusão, de fumaça de Satanás. E nessa fumaça é muito difícil discernir quem tem culpa, quem não tem. Mas é certo que essa fumaça não é de Deus, é de Satanás. Então, quem comungasse em pecado mortal, então consciente, né? Se a pessoa não está consciente, bom, é todo teria uma longa explicação sobre os diversos aspectos dessa não consciência. Se a pessoa não faz o exame de consciência, por exemplo, faz uma confissão sempre apressada, nunca para pensar nos seus pecados, ele tem culpa de não ter confessado um pecado. Por quê? Porque ele não faz exame de consciência. Ah, mas eu não me lembrava. Você não lembrava porque você nunca faz. E a igreja manda fazer. E por que você não faz? Ah, porque prefiro ver televisão. Então você é culpado. Então tem, né, bem complexa as questões de moral. Então, não receberia a graça, mas pelo contrário, cometeria sacrilégio e incorreria na sentença da condenação. A pessoa vem e faz uma comunhão sacrílega, se ele morre naquele momento, ele vai direto para o inferno. Que consiste o jejum eucarístico? Consiste em abster-se de qualquer espécie de alimento ou bebida. Então, foi alterado por Pio XII, né? Então, a água atualmente não rompe o jejum, pode beber água a qualquer momento. O líquido, para os líquidos que não são água, Pio XII deixava 1 hora e 3 para os alimentos sólidos. Paulo VI botou 1 hora para tudo. Mas para a água não tem, a água não rompe o jejum.
Pode comungar quem engoliu o resto de comidas preso nos dentes? Questão que as crianças muitas vezes se fazem, né? Bom, adultos também. Quem engoliu o resto de comida preso nos dentes pode comungar, porque já não são tomados como alimentos, ou perderam tal condição. A digestão começa na boca. Então, se você já está ali nos dentes, já como se fosse uma coisa que já tinha sido comida, não é tomado como alimento. Então, você pega e vai se alimentar. Então, não é considerado alimento, não rompe o jejum. Quem não está em jejum pode comungar alguma vez? Comungar sem estar em jejum é permitido aos doentes que estão em perigo de morte, aos que obtiveram permissão especial do Papa em razão de doença prolongada, e a comunhão feita pelos doentes em perigo de morte chama-se viático, porque sustenta na viagem que eles fazem desta vida à eternidade. A legislação foi um pouquinho atenuada, e mesmo na tradição, se uma pessoa está doente, que o padre não tem outra ocasião, ele pode dar com menos de 1 hora de jejum. Que querem dizer as palavras, saber o que vai receber. Significa conhecer o que ensina a esse respeito, a respeito desse sacramento, a doutrina cristã, e crê-lo firmemente. Então, uma criança não pode receber a primeira comunhão sem saber o que está recebendo. Mesmo um adulto que não soubesse, também não poderia. Que quer dizer comungar com devoção. Significa comungar com humildade e modéstia. Por isso que o Concílio Brasileiro, o Concílio dos Bispos Brasileiros, que botou regras, e uma delas está ali na porta, mas essa acho que é da Santa Sé, botando algumas condições para comungar, para ser madrinha, padrinho. Então tem uma atitude interior, que é a humildade, e uma que é tanto interior como exterior, que é a modéstia. Modéstia não é só a roupa. Modéstia é um modo também, é comungar de joelho, por exemplo, coisa modesta. É um modo que convém àquilo que a gente está fazendo. Se alguém senta no banco e bota os pés para cima, apoiando assim, ele está completamente imodesto, mesmo se tiver terno e gravata, porque o seu porte, sua maneira é imodesta. Então deve comungar com humildade e modéstia, tanto na própria pessoa como no vestir, e fazer a preparação antes e a ação de graças depois. Então, Pio X insistia muito sobre a ação de graças depois da comunhão. Na São Pio X, toda a igreja ensina, deve fazer ação de graças. Já existe dentro da missa, dentro da liturgia, já existe uma ação de graças. A antífona de ação de graças, tem a pós-comunhão, já existe uma pequena ação de graças, mas Afonso Ligório pede meia hora para os padres de ação de graças. E o livro de moral, em geral, pedem 15 minutos. 15 minutos de ação de graças. Que consiste a preparação antes da comunhão? Então, mais 4 perguntas e terminamos. Consiste em nos entretermos algum tempo a considerar quem é aquele que vamos receber e quem somos nós, em fazer atos de fé, de esperança e caridade, de contrição, de adoração, de humildade, desejo de receber a Jesus. Tudo isso é feito na missa. Quem comunga na missa, se ele assiste direitinho à missa, ele já fez todos esses atos. Quem vai comungar fora da missa, deve se recolher antes. Recolher e fazer atos de adoração, de fé, de esperança e caridade, contrição, adoração, humildade e desejo de receber Nosso Senhor. Que consiste a ação de graças depois da comunhão? Consiste em conservarmos recolhidos para honrar a presença do Senhor dentro de nós mesmos, renovando os atos de fé, esperança, caridade, adoração, agradecimento, oferecimento, súplica, pedindo sobretudo aquelas graças que nos são mais necessárias para nós e para aqueles por quem somos obrigados a orar. Normalmente os missais trazem as orações, os manuais de oração também, basta rezar essas orações. Pode ser também uma oração mais sem palavras, puramente interior. Importante é fazer a ação de graças. Não sair, mal terminou a missa, já vai saindo. Não é
o que a igreja deseja. A igreja deseja que a gente fique um pouco aqui dentro da capela e faça a sua ação de graças. O que se deve fazer no dia da comunhão? No dia da comunhão deve-se manter-se o mais possível o recolhimento e ocupar-se em obras de piedade, bem como cumprir com grande esmero os deveres de Estado. Havia uma meninazinha, acho que é holandesa, morreu com 4 anos e meio, ou até menos, fez comunhão nessa idade, acho que com 4 anos, penso eu, e ela, depois da comunhão, passava o dia todo em silêncio, então grande parte do dia em silêncio. E quando alguém vinha falar com ela, falava: estou escutando Jesus, estou falando com Jesus. Então uma criança de 4 anos, por uma graça especial, ela entendia que o dia que ela comungava era um dia diferente. E ela prolongava, não só dentro da capela, mas durante o dia, esse contato com o Nosso Senhor. Depois da Sagrada Comunhão, quanto tempo permanece Jesus Cristo em nós? Depois da Sagrada Comunhão, Jesus Cristo permanece em nós, com sua graça, enquanto não se peca mortalmente. E com sua presença real, permanece em nós enquanto não se consome as espécies sacramentais. O Catecismo não ousa dizer quanto é, porque é uma questão de medicina, né? Quanto tempo leva para o estômago dissolver a hóstia consagrada. Uma vez que ela está dissolvida, que as espécies do pão desapareceram, não há mais presença real. Então, uns dizem 10 minutos, dizem 15, não se sabe direitinho, talvez um médico possa dizer, o Catecismo prefere não dizer. Mas, então, presença real, enquanto não se dissolve a hóstia consagrada, as espécies do pão, e pela graça, enquanto a alma não peca. Então, a gente deve... Teve pessoas que nunca pecaram mortalmente, como Santa Teresinha de Jesus, pensa que são João Evangelista, pensa que São José também, e é o que a gente deve fazer. Quem comungou deve fazer um grande esforço, lembrar que ele não... É uma desonra comungar e pecar mortalmente. A gente desonra aquele que a gente recebeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.